Boa noite, pessoal. Entrando, esperando o pessoal chegando. Se caso vocês ouvirem eco, vocês me avisem, por favor. Eu vou deixar o fone aqui, mas sempre quando a live é em dupla, sempre tem um probleminha do eco. Olá, pessoal. Olá, olá. Vou convidar aqui o Dr. Hussein. Deixa eu procurar aqui. Procurar. Ainda. Ah, tá, apareceu. Fernando, Dr. Hussein. Hoje vai ser um tema bem diferente, uma nova perspectiva, né, do jejum. Com uma pessoa que é muito fera no assunto. Boa noite, Dr. Hussein, tudo bem? Não tô. Vocês estão ouvindo? Não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Podem responder. Se a minha voz está saindo, a dele eu não estou ouvindo. Deixa eu chamar ele aqui de novo. A dele não é. Olá. Olá. Agora sim. Boa noite. Boa noite, agora sim. Boa noite, agora sim. Agora sim. Como vai? Tudo bem com você? Deixa eu pôr o fone, eu acho que é melhor pôr o fone, como você disse. Porque vai fazer, tá dando eco. Tá. Tudo bem, Flávia? Vou colocar o fone também, que é mais garantido. Ficou melhor, né? Tudo bem com você? Tudo bem, você, ó, já temos 400 pessoas aqui assistindo. Hoje vai ser muito interessante, porque como você sabe, você tem uma experiência enorme, uma bagagem enorme com o jejum, e é um assunto que é extremamente importante e vasto, né? A gente pode ficar dias aqui conversando sobre o jejum, que é pouco ainda, porque realmente é uma coisa revolucionária, não nessa parte da saúde apenas, assim como na vida das pessoas. Porque isso é mudança de hábito e como a gente sabe hoje que hábito influencia nos dia a dia das pessoas. Então hoje eu queria trazer uma abordagem um pouquinho diferente para o pessoal, né? Porque o pessoal já, eu acho que de certa forma sabe como o jejum pode trazer benefícios na parte de saúde, mas hoje eu quero ampliar um pouquinho esse foco, compartilhar um pouquinho da minha experiência, como você frisou agora há pouco, que eu acho muito interessante as pessoas terem uma noção disso daí, porque realmente é algo muito revolucionário, repito, não apenas na parte da saúde, como na vida, como um todo, quando bem aplicado, né? E falando em bem aplicado, uma coisa que eu queria deixar muito claro, e eu tenho certeza que você já falou isso inúmeras vezes, jejuar não é apenas não comer, e sim o que comer a hora que comer. Isso faz todo o diferencial no jejum, né? Para o jejum funcionar de fato, em todos os benefícios que você colocar nas suas postagens, que eu adoro suas postagens, compartilho com as pessoas. E esses benefícios realmente não acontecem se você fazer de uma forma indevida. E a sacada do jejum é não só não comer, e sim o que comer a hora que comer. E um fato engraçado que aconteceu comigo esses dias para trás, uma paciente estava em consulta, né? Ela falou, nossa, você fala tanto de jejum, não vem me falar que eu preciso fazer o jejum como se fosse alguma coisa militar. E eu percebi que as pessoas não entendem que o jejum não é preciso ficar sem comer, meu Deus do céu. E não é isso, é muito pelo contrário, é libertador, é algo que você não precisa ficar pensando, ai, preciso comer, tá na hora de almoço. Escutar mais o seu corpo, entender que existe diferença entre fome e vontade de comer, são coisas extremamente distintas, que a gente pode falar isso numa próxima live, tem muita coisa para ser falado, né? Mas
justamente nessa parte. Quantas vezes a gente jejua sem perceber, pulando o café da manhã, e a pessoa trabalha normal, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e passa o dia inteiro sem comer, e jejua sem querer. Então as pessoas, quando elas enxergam o jejum com álcool restritivo, realmente fica difícil de você praticar. Mas agora, quando você aprende a escutar o seu corpo, o jejum se torna algo fácil e não simples uma dieta, e sim um estilo de vida. E isso é muito bacana, quando você adota o jejum como estilo de vida, e isso é muito legal. Tá, eu tenho uma pergunta que me veio agora na mente, que eu já falei, fiz uma live antes no Facebook, a gente tem um grupo, falei para as pessoas virem para o Instagram, falei da sua experiência com o jejum na parte também religiosa. Sim. E eu queria saber a sua opinião, existe muita diferença na forma de como nós brasileiros, de como nós aqui na nossa cultura vemos, enxergamos esse ato do jejum e da comida. É muito diferente com os hábitos, no caso que eu sei que o muçulmano pratica o jejum desde a juventude, né? As crianças são liberadas, mas os jovens já começam. É muito diferente, eu queria que você falasse sobre isso. Legal. Primeiro, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Que foi uma coisa muito interessante, que hoje eu pratico essa medicina através do que aconteceu comigo. Quando eu era mais novo, no começo da minha faculdade médica, eu sempre pratiquei o jejum desde novo, porque nós, na nossa religião, nós muçulmanos, temos o mês sagrado de Ramadã, que é um mês do ano que a gente tira para jejuar, né, do nascer do sol ao pôr do sol, onde a gente não ingere nem água, nem líquidos, não ingere nada. Nada pode entrar no nosso trato gastrointestinal, e eu vou explicar o porquê disso. Inclusive, eu acho que, inclusive, queria elogiar um post magnífico que você fez sobre os objetivos do jejum, né? 13 objetivos, eu achei magnífico, né? Porque o jejum não é só para emagrecer. E um dos itens era espiritual. E quando umas pessoas me perguntam, isso quebra o jejum, isso eu não quebro o jejum, eu pergunto, depende, qual o objetivo do seu jejum? É para emagrecer? É para desenvolver sua clareza mental? É para tratar um problema psiquiátrico? É para a parte espiritual? Enfim, então, para a parte espiritual, no Ramadã, a gente não ingere nada, né, durante esse jejum, né? E no início da minha faculdade médica, eu parei para questionar, né? Mas por que tem esse mês, um mês inteiro de jejum? Será que Deus está castigando? Infelizmente é ensinado, até para nós mesmos de uma forma errada, que o jejum Deus está te testando, para você dar valor. Sim. E até dentro da nossa cultura e religião, tem uma certa mal entendimento em relação ao jejum. Foi quando eu comecei a questionar mais. E eu comecei a estudar mais sobre o jejum. Eu lembro que eu peguei um livro de mais de 500 páginas sobre o jejum e estudei e vi o quanto a medicina milenar já trabalhava com o jejum. Como o jejum é um ato milenar, é algo antes das religiões, né? Porque antigamente comida era escasso, né? O ser humano não tinha essa disponibilidade de comida como nós temos hoje. Então seu corpo é condicionado para jejuar, né? O ser humano caçava uma vez por dia e se ele conseguisse a caça, então o seu corpo foi feito para tal. Enfim, então eu comecei a questionar muito essa parte do jejum e eu comecei a ver como uma parte da medicina tratava muitas doenças com o jejum. E eu comecei a entender que esse jejum na nossa religião era um mês de detoxificação do seu sistema. É um jeito de você não apenas detoxificação física, assim como detoxificação mental e espiritual, e isso é algo fantástico. Eu queria compartilhar aqui hoje com vocês, porque isso realmente é mágico. Eu vou estar explicando isso em breve, só terminando a história. Eu comecei a criar um senso crítico, e eu via na minha faculdade médica que era tudo remédio, ó, você tem que aprender o nome da doença, que exame pedir, que remédio você precisa. É um protocolo, né? Nunca atuava na causa do problema. Por exemplo, diabetes é um problema de excesso de insulina, de açúcar, e ninguém falava da alimentação, simplesmente medicava. E eu comecei a criar um senso crítico, eu comecei a enxergar um lado obscuro, manipulado, engessado da medicina. Foi quando eu comecei a questionar muito vários conceitos da medicina e vários conceitos da vida também. Isso foi muito bacana. E eu comecei a enxergar como o jejum foi que me trouxe essa perspectiva de saúde que a gente trabalha hoje, que é trabalhar a doença na sua causa. O que causou a sua doença? Onde começou a sua doença? Depois do que começou a sua doença? O que você faz no seu dia a dia? O que você se alimenta? Qual é o combustível do seu corpo? Que é a sua alimentação. Qual é o seu dia a dia? Como você alimenta a sua parte mental?
como você alimenta a sua parte espiritual. E o jejum trabalha tudo isso de um jeito só. Até porque no nosso jejum no Ramadã, não é só comida e bebida como muitos acham, é jejuar de pecados também, né? A gente não pode, é mais restrito ainda essa parte de pecados, e eu acho isso fantástico, porque realmente quem pratica o jejum de uma forma adequada, Flávia, e preste atenção, menos que 20% dos muçulmanos praticam, isso é chocante esse dado, menos de 20% dos muçulmanos praticam de uma forma adequada, trabalhando sua parte física, mental e espiritual. Você chega no final do mês, você é uma outra pessoa. Em todos os aspectos da sua vida passam a mudar. Então, e nem, repito, nem todos os muçulmanos praticam isso. Eu vou te contar um pouquinho da cultura, que é diferente da religião. Chega o final do dia, é aquela mesa que parece que o povo vai acabar o mundo, entendeu? E isso acaba com a religião. Realmente para rir, porque... E os muçulmanos, os árabes que estão me acompanhando, sabem do que eu estou falando. São aquelas mesas vastas de comida. E o mês foi feito para você, solidariedade com os pobres, para você... E eles fazem o contrário, a grande maioria, né? E isso faz o mês realmente para eles ser só fome e sede. Você entendeu? Então é muito complicado esse conceito. Mas quando você entende, vive o conceito de jejum, é outra história. Você passa a mudar toda a sua realidade, tanto na parte física, que se eu parar para falar de parte física, que você já falou aqui com maestria, isso eu deixo para você. Você brilha nesse aspecto. Na parte de detoxificação, tratamento de todas as doenças. Todas as doenças, 99% vai. Muito raras as doenças que você tem que evitar o jejum, como muitos médicos falam. E outra coisa, é triste ouvir médico falando de nutrição, grande maioria, né? Porque médico, pessoal, ele não sabe de nutrição. Nossa faculdade médica, médico teve nutrição, 2 meses de nutrição. O médico não sabe, ele segue protocolos e por aí vai. E vai palpitar de jejum, que é uma coisa que ele nunca fez, tá? Como eu vou te ensinar uma coisa que eu nunca fiz? Esse que é o problema, né? Como eu vou mandar você cortar o açúcar se eu como açúcar? Como eu vou mandar você tirar o glúten se eu como glúten? E por aí vai, que é um outro dilema que a gente pode fazer uma live só sobre qualidade da alimentação. É muita coisa, né, Flávia? Mas realmente o assunto é vasto, é um estilo de vida, não é um tipo de dieta apenas. Ele trata todos os tipos de doenças psiquiátricas, principalmente, pessoal, porque ele não atua só na parte física. Porque quando você jejua, você aprende a falar o não. Não para comida e não para tudo que é errado, consequentemente. Você cria um inconsciente do não. Quando você vê uma coisa que não entra em ressonância ou em harmonia com o que você deseja, com os seus planos, você sabe falar não. Para uma pessoa, por uma comida, por uma situação. E quando você aprende a falar não, você passa a se amar mais. E quando você se ama, o mundo passa a te amar. Isso é algo revolucionário, né? Vai muito além. Por isso que eu estou te falando, o jejum é muito além. Eu ficaria horas e horas falando sobre o jejum, mas na parte física ele atua nesse aspecto. E a gente sabe que na parte mental também é fantástico o jejum, porque você cria o inconsciente do não, o inconsciente da resistência. Você para de focar seu foco só na comida. É hora de almoçar. Esse negócio de protocolo, hora de café da manhã, hora do almoço, isso não existe. Isso nunca existiu. Isso é coisa recente das grandes indústrias que querem te vender produtos alimentícios. E por aí te coloca um horário para você comer, come de 3 em 3 horas. Não estou falando que isso é uma estratégia errada, mas colocar isso como padrão para todo mundo, pelo amor de Deus, né? Então, quando você aprende a se libertar desse, eu preciso comer, você não precisa comer, né? Lembrando uma coisa que você já falou muito aqui, que quando a pessoa fica fraqueza, tontura, não é por causa do jejum, é a abstinência do açúcar. Esse é o cérebro pedindo loucamente aquela substância extremamente viciante. Então, assim, quando você jejua, você desprende da comida, você entende que comida é necessidade e não matar vontades. Porque pode parar para reparar, Flávia, inclusive eu comento isso muito com meus pacientes que me procuram por emagrecimento, falo, você está pronto para emagrecer? Porque emagrecer é fácil. O pulo do gato é emagrecer e continuar magro. Isso é difícil. Como que você faz isso? Quando você muda a sua mentalidade. E o jejum te ajuda muito nisso. Eu tenho muitos pacientes que a gente aplica o jejum e eles jejuam, e emagrecem e permanecem magros porque eles mudaram os conceitos do seu pensamento. Então, quando você muda a mentalidade, é outra história, né? E é algo incrível. Exato. Eu queria só falar um pouquinho Pode me que eu cortar, achei muito Flávia, interessante. porque assim, eu vou ficar falando sem parar, assim, entendeu? Pode me cortar.
sobre esse conceito. Primeiro, o que você está falando é fantástico, eu concordo em gênero, número, grau. Só que assim, as pessoas quando elas pensam, vou fazer para emagrecer, já vem a palavra dieta, assim, aquela coisa engessada, como você falou. Eu tenho que tomar whey protein para emagrecer, eu tenho que comer frutas, tenho que comer barrinha de cereal. Dizer não causa compulsão, tem até uma frasezinha aí dizendo que restrição gera compulsão. Assim, e as pessoas acabam ficando confusas. Eu concordo, eu até entendo um pouco dessa dificuldade das pessoas de aceitarem essa ideia milenar que já está, né, na nossa espécie há muito tempo, mas as informações recentes são essas. Aí ontem, por exemplo, eu repostei, não é nada meu, sempre reposto outras coisas, falando dos açúcares escondidos, né? Que no topo do iceberg eram os doces e os bolos, e aí embaixo o que era? Macarrão, pão, frutas muito doces, enfim, mas o que veio de gente revoltadíssima, porque imagina, tem que comer isso para emagrecer, porque as pessoas ainda acham que elas têm que comer para emagrecer. Bom, aí você pode completar. Bom, vamos falando, já que você tocou no assunto emagrecimento, o assunto emagrecimento é vasto, inclusive, como eu havia comentado com você, esse final do semestre a gente vai fazer um grande evento de 2 dias falando sobre emagrecimento e jejum. Imagina, 2 dias, é pouco ainda para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro, quando você fala de emagrecimento, você tem que entender uma coisa, é o que eu falei, emagrecer é fácil. A sacada é você emagrecer e permanecer magro. O que te emagrece? Realmente, primeiro a gente tem que entender que existem 2 hormônios que fazem a gente engordar, que são hormônios lipogênicos, formadores de gordura. O principal deles é a insulina, né? O famoso insulina, que é a causa de gordura no fígado, é a causa de diabetes, é a causa de síndrome do Vale Policístico. Mulheres aí que estão escutando, você que tem síndrome do Vale Policístico, o jejum é vida para você, assim como para várias doenças, por aí vai. Enfim, insulina é um hormônio lipogênico formador de gordura. Então, da onde vem essa insulina? Você entende de onde vem a insulina? Você tem 2 causas que aumentam muito a sua insulina. Primeiro, um câncer de pâncreas, que vai te trazer um insulinoma, né? Que é muito raro. Segunda causa, ingesta de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né? E produtos industrializados. Esses alimentos... E, olha que interessante... Excesso, várias refeições por dia, estimula a insulina. Porque o fato de você mastigar estimula a insulina. Olha que engraçado. Aquela pessoa que está mascando chiclete, acha que está abalando ali, está engordando. Porque você está estimulando o hormônio chamado insulina. Então, esse é o primeiro fato que te engorda. O hormônio chamado insulina. Excesso de refeições, carboidratos refinados na sua dieta e por aí vai. Segundo hormônio é o hormônio chamado estrogênio, que tem tanto no homem quanto na mulher. E não é o hormônio da mulher. Ele está mais concentrado na mulher, só que ele existe tanto no homem quanto na mulher. O que aumenta esse hormônio na mulher? Olha que interessante isso. Estresse, né? Quando você aumenta muito o estresse, você diminui um hormônio chamado progesterona. E progesterona e estrogênio, eles fazem um equilíbrio no corpo da mulher. Quando você diminui progesterona, você prevalece estrogênio. Isso faz a mulher engordar. Segundo, uso de pílula anticoncepcional, que é um veneno, né? Inclusive, semana que vem eu vou falar sobre saúde da mulher no Instagram e vou falar dos anticoncepcionais, que sempre te engordam, te dão celulite, pele oleosa, queda, e por aí vai, né? Então, quando você aumenta muito estrogênio, que é um hormônio lipogênico, também te engorda. Então, esses 2 hormônios que fazem a pessoa engordar, simplesmente atuando nisso daí. E qual que é o pulo do gato do emagrecimento? E você falou de compulsão, uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla. Pessoas compulsivas são pessoas o quê? Viciadas em açúcar, né? Só que o problema da sociedade hoje em dia é que ela não está pronta para aceitar que açúcar é uma droga. Simplesmente as pessoas olham para o viciado em cocaína e falam, nossa, viciado em cocaína, ou alcoólatra, e você que é viciado em açúcar. E hoje eu te mostro mais de 10 estudos mostrando que açúcar é 8 vezes mais viciante que cocaína. Só que uma droga lícita, se encontra embaixo do seu prédio, se encontra toda esquina tem essa droga. A sociedade não está pronta para aceitar que açúcar é uma droga. Então, essa compulsão é um vício. É mesmo viciado em cocaína, é viciado em açúcar. Seu cérebro quer aquilo todo dia. E por que a pessoa cria esse vício? Vamos para a origem. Você lembra que eu te falei, toda doença tem que ir na causa. Por que a pessoa é viciada em açúcar? Você acha que o diabético não sabe que açúcar faz mal? Ele sabe.
mas ele come. Por que que existe esse vício? Aí eu volto para a origem com você. A parte mental. As pessoas têm um problema mental, elas descontam nos vícios, na droga, na bebida, na comida, que hoje é considerada uma droga, você querendo ou não. Pode ver quantas pessoas hoje comem e falam, nossa, eu preciso comer para ficar... Mulheres, principalmente, né? Com respeito das mulheres, elas descontam na comida, né? Por quê? É descontar. Então, qual que é a causa do problema? Parte mental. Então, voltando para a origem. Sempre você vai voltar em todas as doenças para a parte mental. Isso é um assunto que eu ficaria também horas conversando. Todas as doenças, sem exceção, 100% vêm da sua mente. Todas. Isso aí eu posso te explicar num segundo plano. A gente pode fazer uma live só sobre isso. Eu te explico e te provo como todas as doenças, sem exceção, vêm da sua parte mental e do seu comportamento no seu dia a dia. Isso é provado através de física, nem médico. Por física, eu consigo te provar isso, de leis físicas, consigo te provar que todas as doenças vêm da sua parte mental. E esse vício não é diferente. Né? Aquela pessoa ansiosa, né? Você pode ver com a prevalência de ansiedade, depressão, como vem aumentando, hiperatividade, e isso vem do nosso comportamento, né? Ansiedade é um problema sério. Ansiedade é a pessoa que vive muito futuro, assim como depressão é uma pessoa que vive muito passado. Por exemplo, você já viu uma pessoa que fica ansiosa por uma aula que ela deu semana passada? Não, a pessoa fica ansiosa por uma coisa do futuro. Você já viu alguém ficar culpado porque vai matar o vizinho? Não, você não matou ainda. Você culpa coisa do passado. As pessoas não estão vivendo o agora. Aqui, agora, o que eu preciso fazer? As pessoas não vivem mais o agora. Elas sentem medo, insegurança, frustração, trauma. E aí que eu trago a parte espiritual, que muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto, porque realmente é um assunto muito extremamente forte, mas que você não pode negar, uma coisa que você não pode negar, que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrânea, uma experiência humana. E só parte espiritual tem tudo a ver. Quando a gente fala de parte espiritual, eu não estou te falando de religião nem ideologia, eu estou falando simplesmente uma palavra só, fé. O que é fé? Você acreditar sem questionar. E quando você tem fé, você não tem medo. Porque medo e fé não batem na mesma frase. São coisas completamente distintas, né? E olha como isso é forte, né? Quando você tem medo do seu projeto não dar certo, se você tem fé. Ah, o senhor acredita em Deus, eu faço tudo. Será que você acredita mesmo? Será que você é grato mesmo? Porque muita gente fala gratidão da boca para fora. Será que você é grato? Você está lá no meio do problema, você entende que aquilo é uma oportunidade para você mudar e você é grato por isso. É muito difícil isso daí, né? Isso exige treino. E isso exige rotina todo dia, isso não é fácil. Assim como aquela pessoa que é depressiva, vive muito o passado, né? Ela não aceita o que aconteceu com ela e ela fica vivendo esse passado. E isso acaba trazendo os problemas para ela e vai parar num medicamento pro resto da vida e vai achar que isso vai resolver e não vai. Porque a causa do problema volta para uma parte de desequilíbrio mental que você desconta na sua comida e a parte física. Por isso que eu falo que jejum muda todos os aspectos da sua vida quando bem aplicado. Ele vai mudar o seu comportamento, os seus hábitos, ele ressignifica seus conceitos diante da comida, diante das pessoas que estão ao seu redor, diante da situação, do ambiente, ressignifica consequentemente sua parte mental, como você, suas ideias, qual frequência você está vibrando. E, consequentemente, e o mais importante, na sua parte espiritual, desenvolver essa parte de fé. Porque hoje em dia é muito... Você pode falar que não acredita em Deus e tudo mais, mas assim, a ciência hoje já te fala de Deus, hoje a ciência anda de mão dadas com a religião. Então, hoje a ciência fala para a pessoa que não acredita, você não quer acreditar, o problema é seu, nós acreditamos. Então, essa parte é muito forte de tocar, realmente as pessoas não estão prontas, porque realmente quando você toca na ferida dói. Só que às vezes, é uma coisa que quando eu pergunto para você quer ser próspero? A pessoa fala, eu quero. Então você tem que estar pronto para sofrer dor. Não precisa ser dor de sofrência, mas dor, tem que passar por uma dor. Prosperidade você precisa. Não tô pronto. Não vai ficar só na sua vidinha ali, todo mundo passando a mão na sua cabeça, você vitimiza, você não. Pronto. Realmente é forte. Então a gente precisa passar essa dor, desenvolver nossa humanidade, para consequentemente eu mudar meus hábitos. Não queira emagrecer só com alimentação. Você vai engordar tudo de novo. Você tem que ressignificar seus conceitos na sua parte mental, sua visão diante de seus hábitos. Consequentemente, tudo vem, emagrecimento, tudo vem, aparece. Então, você vê a dimensão que toma quando o jejum bem aplicado.
E quando você tem, eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje, que já fazem o jejum e se dão muito bem, e por aí vai. Incrível, agora eu te convido a fazer um segundo jejum. Vamos evoluir. Aprenda a jejuar de reclamação, né? Isso é mais difícil, né? E isso é legal. Quando você jejua de reclamação de fazer o errado, sua vida vai mudar. Pratica o jejum mais amplo. Essa segunda fase, vamos dizer a segunda fase do jejum. Eu treinar, jejuar de não comer e não reclamar. Isso é mágico, isso é revolucionário. Em terceira instância, a gente fala de parte de espiritualidade, que quando você trabalha autoconhecimento, isso é uma coisa que eu estudei muito, foram mais de 30, 40 livros que eu li, e são degraus, né? Para você chegar no cume do autoconhecimento. Depois o quarto ou quinto degrau, que é autoconhecimento, o último é a espiritualidade. Então, assim, é algo incrível quando você estuda o ser humano, isso são fatos, são leis físicas, que refletem no nosso comportamento. Realmente é algo muito forte, só que as pessoas precisam entender, pelo menos escutar isso uma vez na vida, para tomar rumo. Quer mudar sua vida, você tem que mudar seus conceitos, consequentemente seus hábitos. É forte, né, Flávia, esse pensamento, É só forte. que realmente é revolucionário. Exato. Quando você falou agora, eu pensei assim, nos métodos de tratamento. Por exemplo, a pessoa que tem um vício em álcool, né? Ela faz lá no Brasil, os alcoólicos anônimos. Ela vai evitar certas situações, né? Em festas, ela vai ter que pôr o foco em outra coisa que não seja o álcool. E isso se vale para qualquer outro tipo de compulsão, né? Para compras, é uma certa forma de jejum, porque se a pessoa é compulsiva por compras, ela sabe que tais gatilhos, ela ficar indo toda hora em loja, olhando e querendo, aquilo vai ser muito mais difícil para ela. Então, quase todas as formas de tratar compulsões é um certo tipo de jejum, né? É um certo tipo de evitação. Então, claro que na comida é o que eu sempre falo, né? O jejum, ele não deve ser digamos, uma tortura que a pessoa, né? É o jejum intermitente. Ela vai, naqueles períodos, aprender a ressignificar, como você usou a palavra perfeita. Então, fisiologicamente também, os efeitos do jejum vai trabalhar no cérebro e nas necessidades fisiológicas também. Mas a pessoa tem que se dar essa chance, né, doutor? Sim, exatamente. O que você falou, exatamente. Veja bem, o jejum ele não atua só na parte da espiritualidade. Porque pensa comigo, quando você jejua de comida, não entra nada no seu trato gastrointestinal, desde a sua boca até seu reto, que é o trato gastrointestinal. Então imagina comigo que esse sangue que iria para esse trato gastrointestinal, e ele não vai para lá quando você não come, ele vai para onde? Para os nossos órgãos nobres, órgãos vitais, cérebro, rim e coração. Então quando você aumenta o fluxo sanguíneo no seu cérebro, você está ativando seu órgão mais nobre, o maior bênção de Deus que você tem é seu cérebro. Quando você aumenta o fluxo sanguíneo para esse órgão, você passa a raciocinar melhor, você passa a desenvolver seu senso crítico de uma forma melhor. Consequentemente, você pode modelar os seus pensamentos de uma forma muito melhor. E isso fisiologicamente explicando, através do fluxo sanguíneo e através de vários outros mecanismos hormonais, inclusive, onde você acaba poupando energia no resto do corpo para focar energia nos seus órgãos vitais, principalmente o cérebro. Por isso que eu bato na tecla que o jejum vai muito além de você não comer. E outra, pessoal, é simples. Quantos dias a gente passou sem comer? Você tá lá trabalhando loucamente, você passa o dia inteiro sem comer, você viveu muito bem, obrigado, e foi um dos melhores dias da sua vida. Realmente, o jejum vai ser sempre criticado, vai ser sempre atacado, porque, pensa, quem que ganha dinheiro com o jejum? Quem ganha dinheiro você não comendo nada? As farmácias não vão vender mais remédio porque você não vai ficar doente. Hospitais, você não pisa mais no hospital porque você não fica doente. E as indústrias alimentícias, então você não está comendo, você não está consumindo o produto deles. Então, e por aí vai. Então ninguém ganha gosto. Então o jejum vai ser sempre atacado. E falar que, como uma coisa que você falou que eu achei fantástico, eu estou reproduzindo, eu acho. Se jejum fosse moda, mas que moda que já pegou faz tempo isso daí. Desde o início da humanidade, o jejum já existe. Uma moda que pegou bem isso daí, tá até hoje. Então, assim, não é moda. E veja bem, lógico, tem suas individualidades o jejum, né? Você sair. Você pode
tem as frequências adequadas de jejum, quantos dias por semana, por exemplo, horário. Cada pessoa se identifica com um protocolo de jejum numa frequência. E tem muitas pessoas que me questionam assim, eu sou magro, eu não posso emagrecer mais não. Mas tudo bem, no seu caso, você não precisa jejuar todo dia. Faz um jejum, como eu faço para quem me acompanha no meu Instagram, sabe que toda segunda e quinta-feira eu jejuo. São os dias que eu gosto de jejuar. Segunda-feira para dar uma limpada, segunda-feira é um dia muito corrido para mim, como para todos, né? Então há um dia que eu separo para jejuar para melhorar minha parte física, meu condicionamento e conseguir fazer meu trabalho de uma forma adequada. E quinta-feira, que chega mais próximo do final de semana, você pode fazer uma vez, um jejum de 24 horas, que isso já vai ser o suficiente. Então, saber usar o jejum, de verdade, é algo extremamente revolucionário em todas as modalidades da vida da pessoa. Como a gente acabou de falar, jejum não é simplesmente um tipo de dieta, ele é um estilo de vida. Ele é uma ideologia que deve ser estudada, que está aí em todas as religiões, em todas as ideologias de jejum está presente. Quando você para estudar como o corpo reage a esse tipo de mecanismo, é algo fascinante, não apenas o corpo, como o seu cérebro, consequentemente sua parte espiritual, que é a parte mais importante e a mais afetada pelo jejum. Você pode ver, você pode reparar que essas pessoas que criticam muito o jejum são pessoas que não praticam. É fácil, né? As pessoas que não praticam, não têm experiência, vê alguém falando e reproduz, e vai por aí vai, né? Esse negócio de papagaio, ele nem sabe como afeta, nunca sequer estudou. Porque, sinceramente, Flávio, eu consigo saber se uma pessoa sabe de jejum ou não quando ela vai falar. Se ela critica, eu já sei que a pessoa critica, lógico, construção é uma crítica construtiva, né? Que tem embasamento. Quando a pessoa critica, você vê que a pessoa nunca parou para pegar um livro, vou ler o que é isso, eu vou fazer um dia para ver. Não, a pessoa não tem nenhuma experiência, simplesmente está palpitando. E por trás, essa pessoa com certeza tem algum interesse de algum produto sendo vendido ou uma indústria, como a indústria domina hoje, principalmente a parte da saúde, infelizmente, né? Eu falo isso com muita tristeza, porque eu já passei pela essa parte da medicina tradicional, então eu, como médico com toda a propriedade, eu posso falar que a medicina tradicional está com seus dias contados, isso é forte, né? Está com seus dias contados porque as pessoas têm informação. Hoje nós estamos na era da informação, hoje a informação tem mais valor que dinheiro e a informação está na casa de todo mundo. Então, e o paciente está chegando no médico muito bem informado e as pessoas sabem, cansaram de ser remediadas, submetidas a cirurgias de uma forma desnecessária. Então as pessoas estão muito bem orientadas, e eu te falo isso com propriedade porque as pessoas que me procuram me falam isso, e até nas redes sociais a gente sabe disso. As pessoas estão cansadas de serem remediadas, porque as pessoas têm que entender que remédio é uma analogia que eu gosto de usar. Imagina você está andando no seu carro lá e aparece no painel do seu carro uma luzinha que alguma coisa está errada, e você está incomodado com aquela luz. Você vai lá o quê? E corta o fio. É a mesma coisa que cortar o fio. Você cortou o fio do carro, saiu a luzinha, mas você não resolveu o problema. O carro vai pifar a qualquer hora. O sintoma no seu corpo é a mesma coisa. É a luzinha que está acendendo no painel do seu carro. Se você remediar, você simplesmente está cortando o fio. Não tenho nada contra remédio desde que ele resolva a causa. Mas ele simplesmente trabalha no sintoma. Então, você está cortando o fio do seu problema. Colesterol, diabetes, pressão alta, que não é uma doença. Eu fiz um post falando que pressão alta não é uma doença, é um sinal do seu corpo, é um alerta da sua máquina falando que alguma coisa não está funcionando. Você vai lá, usa remédio, você tampou os sintomas, se a causa está acontecendo ali. Muito pelo contrário, o jejum já é tratamento, sim, porque ele atua na causa dos problemas. Uma vez você não come, você diminui a insulina, você resolve vários problemas metabólicos. Quando você não jejua, olha que interessante isso. Uma coisa que eu venho trabalhando bastante são doenças autoimunes, endometriose, tireoidite Hashimoto, lúpus, psoríase, fibromialgia, todas as doenças autoimunes, todas que vocês conhecem aí. Olha como o jejum é forte nesse aspecto. Quando você pega o livro de fisiologia humana, né, do Guyton, você lê que uma das funções do intestino é a destoxificação. Só que essa função só acontece quando o quê? Quando não tem nada no seu trato gastrointestinal. Porque se você manda comida lá, seu
A O função do tempo todo. seu intestino tem que fazer a digestão, a absorção, a metabolização, e ele não tem tempo de fazer a detoxificação. Então, quando você está em jejum, você ativa essa função do seu intestino, que é de detoxificação, de fazer a faxina no seu intestino. E para quem me segue, me conhece, até nos seus posts, sabe o quanto o intestino é fundamental no tratamento de mais de 90% das doenças conhecidas na medicina hoje. O intestino está influenciando principalmente as psiquiátricas. Você que tem depressão pode ver que a pessoa tem intestino ruim, a ansiedade a pessoa tem um intestino ruim, e principalmente as doenças autoimunes que sua origem é intestinal e imunológica, porque 80% da imunidade está no nosso intestino, e quando você tem o intestino comprometido, você tem uma imunidade comprometida, e você começa a desenvolver quadros virais, herpes, todos os tipos de vírus, bacterianos, amidalites, rinites, sinusites, alérgicos, também que tem tudo a ver com a sua parte imunológica, fungos, e você vai embora, candidíase de repetição, infecções de urina de repetição, e por aí vai, você se estende. E isso é importante. Quando você jejua, você ativa a sua imunidade, porque você está fazendo seu intestino trabalhar a parte de detoxificação, e isso auxilia no tratamento de doenças autoimunes que tem sua origem na parte intestinal. Então, se trata umas doenças taxadas como mais difíceis na medicina, que são as doenças autoimunes, e o jejum trabalha muito bem essa parte de imunidade. Exato. É magnífico, né? Sabe que é muito, muito interessante. Sabe que me veio uma coisa agora. Eu comecei, depois que eu comecei a fazer o jejum, eu quis muito entender por que que isso acontecia, e aonde eu caí na história da humanidade, lá como Homo sapiens e tudo, toda essa questão do funcionamento, né? Como o nosso corpo foi projetado para aquilo de uma forma que a gente responde melhor. E eu vejo que as pessoas que, igual você falou, que têm mais dificuldade de entender e que criticam, eu acho que são pessoas que não estão muito conectadas, às vezes, a estudar sobre o assunto, a ficar um pouco mais aprofundado, porque, igual você está falando do intestino, né? Faz todo sentido. O intestino não serve só para processar comida, e sim, ele tem um papel fisiológico muito importante, além da questão da comida. E muito incrível essa informação que você deu. Sim, então, e veja bem, um dos maiores órgãos responsáveis pela detoxificação e limpeza do seu corpo é o intestino. Depois do fígado é o intestino. Isso é algo fascinante, né? Porque quando você fala de intestino, olha como a gente vai longe, né? Realmente, o corpo do ser humano é algo fantástico. Quando você para estudar, você vai muito longe. Porque, veja bem, hoje na medicina atual, a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O único órgão do seu sistema, do seu corpo inteiro, que tem contato direto com o seu cérebro é o intestino, através do plexo mesentérico. O único órgão que tem contato com o seu cérebro é seu intestino. Então, veja bem, quando você está com o intestino não está funcionando muito bem, você tem um problema no seu cérebro. Tanto que a gente tem um ditado, quando a pessoa está com o cara feio, a gente fala, você está enfesado? E tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Porque se o intestino não está legal, o seu cérebro não está legal, e vice-versa. Você pode ver a pessoa quando está assustado, com medo. Isso altera o seu trato gastrointestinal. Quando a pessoa está viajando, tem mais dificuldade de ir para o banheiro. Você vê como a conexão corpo e mente está presente em 100%, e principalmente no seu intestino. E o que depende? A minha saúde intestinal depende do quê? É simples, do que você está mandando para dentro. Que combustível você está mandando para essa máquina? Se você está mandando lixo, com certeza não vai funcionar. É a mesma coisa que você pegar seu carro e colocar uma gasolina de terceiro no seu carro. O que vai acontecer? Vai pifar. Seu corpo é a mesma coisa. Um dia vai pifar. Só que onde vai pifar? Onde for seu elo fraco. Aí que entra a genética. A genética só entra nisso. Ela só define onde vai estourar a sua corrente. Não quer dizer nada, porque hoje a gente sabe na medicina que existe a genética e a epigenética. É o que você faz que dita a regra se você vai ter a doença no seu código genético ou não, você vai expressar ela ou não. E o jejum é incrível, ele trabalha até na expressão gênica de doenças, ele aquieta, ele deixa quietinho lá aquele gene da doença, através de vários mecanismos bioquímicos hoje muito estudados. Isso já era estudado há muitos anos atrás, o ser humano sempre soube disso daí, só que a gente está descobrindo nos mínimos detalhes hoje, e muitas descobertas estão por vir, mas de antemão que a gente pode orientar, o jejum realmente é algo fantástico, desde que
bem aplicado. E como é que ele é bem aplicado? Não é simplesmente ficar sem comer, e sim comer certo a hora que eu preciso comer, e não apenas jejuar de comida, e sim você aprender de jejum, aprender a falar não para tudo que você acredita que é errado no seu redor. Seja ele um pensamento, um comportamento, mínimo detalhe. E o jejum é uma coisa, ele fortalece uma coisa muito legal, Flávia, que eu estava lendo esses dias para trás. Como o jejum, quando você fica mais sem comer, você fica mais leve, ele sensibiliza no ser humano o seu lado de compaixão. E para quem estuda prosperidade e sucesso, a gente sabe que compaixão é um pilar muito importante para quem quer ter sucesso na vida. E que compaixão é você fazer o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. Será que a gente faz isso no nosso dia a dia? Vamos parar para reparar. Será que a gente faz? Eu não tô falando de mim em primeiro lugar. Tudo que eu falo aqui, falo no Instagram, é para me lembrar em primeiro lugar e para lembrar as pessoas em segundo plano. Será que a gente faz isso todo dia? Aquele de manhã, aquele porteiro que se esbarrou, será que você tratou ele do mesmo jeito que você gostaria de fosse tratado? Quantas vezes a gente trata as pessoas de uma forma inadequada, sem perceber, né? Porque é o hábito da gente fazer isso. E será que a gente pratica com paixão o tempo inteiro? Não é fácil. Isso exige treino. Do mesmo jeito que você treina a musculação, você fica forte. Você para de treinar, você fica fraco. Seu cérebro é a mesma coisa. Seu espírito é a mesma coisa. Ele exige esse treino diário. Como? Através das técnicas que você pode fazer. Meditar, orar, rezar, refletir e jejuar. E jejuar é algo muito bacana. Ele entra com uma terapia que você pode estar repetindo durante o dia ou algumas partes da semana, e você pode criar esse treinamento completo porque saúde completa é quando você está em equilíbrio na sua parte física, mental e espiritual. Quando você equilibra esses 3 pilares, impossível você adoecer. Eu repito, é impossível você adoecer quando esses 3 pilares estão em equilíbrio. E uma coisa que eu falei numa live no Instagram, uma vez, que é uma coisa muito bacana que eu andei estudando, e quem é religioso de ideologias específicas pode me confirmar isso que eu estou falando. Os grandes seres humanos iluminados, os profetas, os mensageiros e por aí vai, eles nunca adoeceram, né? Você pode parar para reparar. Isso é incrível, isso é chocante, né? E realmente você vê que a doença vem do nosso comportamento, da nossa mentalidade. Nós adoecemos fisicamente por conta da nossa mentalidade. Essas pessoas super desenvolvidas espiritualmente, escolhidas por Deus, iluminadas, chame como quiser, elas nunca adoeceram na sua história. E isso é algo que comprova o que a gente está falando aqui. Realmente, quando você equilibra os 3 pilares da sua vida, é muito difícil, eu diria impossível, você adoecer. E como nós somos seres imperfeitos, é da nossa natureza adoecer, mas nós adoecemos para aprender com o nosso erro. Só que o problema do ser humano é que ele não aprende com o seu erro, ele persiste no seu erro, e isso que traz a doença, né? Você me pergunta, mas eu sei por que câncer está aumentando de uma forma gritante? Meu Deus, doenças autoimunes, nunca ouvi falar disso. E realmente, quando eu estava na minha faculdade médica, doença autoimune era uma coisa muito rara, né, Flávia? A gente falava disso, meu professor falou, não, relaxa, isso daí não é difícil você ver. Quando eu fui pro mercado, o que as pessoas mais tinham era isso. Aí você me pergunta por que está aumentando isso? Eu te pergunto como isso não vai aumentar. Hoje nossa alimentação já não é mais adequada, nossos pensamentos já não são mais adequados, nossa espiritualidade, porque pensa bem, se você falar para alguém que você ora antes de dormir hoje, o povo dá risada da sua cara. Pergunta à sua avó se naquela época você falava que você não orava antes de dormir, você era a ovelha negra da sociedade. E olha como você me pergunta por que está aumentando as doenças, eu te pergunto como não aumentar, porque a gente está fazendo tudo o contrário da nossa essência. Então o normal do ser humano é realmente viver esse caos que está vivendo hoje. E falando em caos, uma coisa que a gente pode fazer uma live, muita coisa para falar, uma próxima live, a gente fala como você pode viver o paraíso aqui na Terra, através de você trabalhar a sua saúde como um todo. Isso é algo incrível, e o jejum entra nesse aspecto, é muito bacana. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade um assunto que vem sendo debatido bastante, que a obesidade hoje, assim, os dados, né, a saúde está um alarme muito grande, porque tem muita gente com sobrepeso, mas por um outro lado
está crescendo uma ideologia da questão de que quase tudo é gordofobia, de que as pessoas têm que se aceitar. A pessoa está acima do peso, mas tem aquela ditado que eu tô gordinho, mas eu tô saudável, meus exames estão bons, porque tudo é gordofobia e as pessoas têm que se aceitar. O que você tem a dizer sobre, como médico, como promotor da saúde? Primeiro, exames normais eu te garanto que não tem. Só se pedir um exame de sangue ali, olhou um hemograma e falou que tá normal, porque se eu te peço os exames de sangue, eu te mostro que essa pessoa tem vários desequilíbrios hormonais e metabólicos. Pode perguntar para a sintomatologia, principalmente um ponto que é muito afetado em pessoas obesas, é a parte de libido, mas é lógico que a pessoa não vai falar para você que ela não tem libido. Não. Isso fisiologicamente explicado. Quando você tem uma resistência insulínica, você desenvolve uma resistência testosterônica. Sua testosterona não funciona de uma forma adequada. Sem contar que o tecido adiposo, gordura, ele produz citocinas inflamatórias. Isso está prescrito. É descrito na ciência, na fisiologia. Então, isso daí se chama comodismo. É a pessoa que não quer sair da sua zona de conforto. É a mesma coisa aquelas pessoas que procuram de tudo. Por exemplo, saiu recentemente falando que, por exemplo, o jejum faz mal. É aquela pessoa que está acomodada comendo o tempo inteiro, então ela fala que o outro faz mal. É o comodismo consome as pessoas. Mesma coisa que eu chego para um depressivo e falo, seu problema é problema de passado, você tem um problema. Não, é porque você nunca foi depressivo, mas a pessoa está no comodismo, ela quer que alguém passe mal na cabeça dela, se vitimize. Então ela cria um ambiente de comodismo para ela se sentir bem. E essas pessoas não estão fazendo diferente, elas estão fazendo a mesma coisa. Eu te provo através de exames, de clínica, através de tudo. Você põe a pessoa na minha frente 20 minutos, eu exploro ela, eu te mostro que ela está super propensa a desenvolver uma doença fatal e esse problema metabólico, fácil eu consigo te provar isso. E hoje é descrito na medicina que sim, sobrepeso é um problema gravíssimo, principalmente quando a gente fala de problemas inflamatórios. E quando a gente fala de inflamação, a gente fala tudo que termina com it na medicina. Rinite, sinusite, dermatite, bronquite, gastrite, colite e por aí vai. Então você vê que se estende esse assunto e vai muito longe, e realmente isso daí não procede. Eu repito, são pessoas que querem procurar comodismo, querem que alguém passe a mão na sua cabeça. E é simplesmente isso. Isso na medicina isso não procede, tá? Tá certo. E hoje, assim, eu queria que você falasse, depois falasse onde é o teu consultório, como que faz para marcar uma consulta. Mas, assim, quando um paciente chega com problemas tipo diabético, problemas de síndrome metabólica, os seus pacientes fazem jejum? Como que é Legal. O teu protocolo? Eu vou te explicar. Lá na clínica, a gente é uma equipe, né? Trabalho eu, nutricionista, a gente tem uma equipe de enfermagem, né? Onde o trabalho é feito em equipe. Lógico, eu não prescrevo dieta, porque isso é função do nutricionista, né? Tem muito médico que prescreve dieta. Eu, na minha consulta, meus pacientes sabem, não tem nem como eu prescrever dieta, porque minha consulta só de conversa tete a tete ali, pelo menos 1 hora. Imagina eu criando uma dieta, eu acho inviável, ficaria 3 horas num paciente só, até porque o médico não sabe prescrever dieta, não estudou para isso, assim como o nutricionista não foi feito para prescrever hormônio. Enfim, a gente tem, a gente avalia hormonalmente e metabolicamente através de exames, né, que é a minha parte. E a pessoa passa com o nutricionista, onde o nutricionista, o Dr. Felipe, ele é magnífico, ele é especialista em intestino e doenças autoimunes, que é o nosso foco, câncer e doenças autoimunes. Lógico, emagrecimento, consequentemente, porque quando você trabalha intestino, emagrecer é batata, é fácil. Então, assim, ela passa por uma avaliação de nutricionista, e o nosso nutricionista, ele tem um arsenal que ele acaba trabalhando junto dentro da low carb, né, o jejum intermitente, cetogênica vegana, vegetarianismo. Tem casos, sim, que você precisa tirar a carne, e o nosso nutricionista trabalha muito esse aspecto, e eu venho aprendendo muito com ele. Realmente a carne hoje em dia é um grande problema na saúde por diversos motivos. Isso é um assunto muito extenso, energeticamente falando e fisicamente falando, pela acidez da carne e vários outros problemas que estão relacionados à carne, como o gado é tratado, como é feito esse sacrifício e por aí vai. É um assunto muito extenso. Sim. Então a gente avalia todos esses aspectos de jejum, com certeza é um aliado muito importante, lógico, porque o nutricionista, ele avalia a rotina da pessoa, ele vê se realmente o jejum se encaixa bem ou não. Se a pessoa tem um dia corrido,
mil maravilhas. Jejum ali e uma low carb, uma cetogênica, incrível. 30 dias é perda de peso na certa, melhora do processo inflamatório, melhora da imunidade e grande maioria dos sintomas. Então funciona através de uma linha de montagem que a gente trabalha lá na clínica e acaba chegando e tem, lógico, parte de procedimentos, segundo plano, que é só uma parte para acelerar essa parte, mas o principal é a gente não faz mágica, lógico que a gente resolve todos os problemas desde que a pessoa esteja pronta para resolver esse problema. Então é mais ou menos assim. E sim, o jejum realmente a gente prescreve para as pessoas que estão prontas para aceitar esse desafio, só que o meu desafio aí para todos que estão assistindo a gente, que eu sei que vocês já jejuam, fazem muito jejum, só que eu quero que vocês pulem pro segundo nível do jejum, não só de apenas de comida, e sim jejum de reclamação e jejum de tudo que é errado. Aprende a falar não para tudo que é errado. Eu te dou 10 dias que sua vida não é mais a mesma e você vai estar muito próximo do seu sonho e do sucesso. E veja bem, sucesso não é só dinheiro. Às vezes sucesso para mim é dinheiro, sucesso para você é amor, sucesso para fulano é saúde, independente. Só que eu te garanto que cada dia mais você vai estar próximo do seu sucesso simplesmente através desse hábito simples que é o jejum, mas o jejum completo. Eu faço esse convite para você. Eu tenho certeza que sua vida vai melhorar em todos os aspectos, sem restrição, vai melhorar tudo na sua vida. E esse é o meu convite para todos que estão assistindo. Queria agradecer você, Flávio, pela oportunidade também. Eu, sinceramente, vou aproveitar esse momento para agradecer seu conteúdo. Você tem um conteúdo magnífico. Eu vira e mexe, compartilho as postagens, eu indico muito o seu Instagram, porque realmente é muito completo, difícil a gente ver um trabalho completo como o seu. Você se dedica, você faz com muito amor, e quando a gente faz uma coisa com muito amor, não tem como dar errado. Isso eu já vivenciei na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, e você faz isso com muito maestria. Queria agradecer você por todos que te seguem, por todos que me seguem, por todos que fazem um bom proveito do seu conteúdo. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço muito, te acompanho já há algum tempo, gosto muito dessa linha, dessa vertente do jejum. E sobre esse evento aí que você vai fazer no final do ano, sobre o jejum, você me deixa a par e a gente inclusive divulga você aqui. vai receber um convite para palestrar. Gente, um convite ao vivo. Ao vivo. Incrível, obrigada. A gente só está organizando tudo direitinho e a gente já tinha colocado nos planos de você fazer uma palestra aqui em São Paulo para muita gente se beneficiar, que você tem uma bagagem incrível com esse conteúdo. Que isso, muito obrigado, eu agradeço muito, amo realmente, eu falo que as pessoas, a transformação, ela muda não só a pessoa, mas quem está ao redor, né? Eu acho incrível, tem muito benefício, muita coisa, e mudou a minha vida, eu sei que muda a vida de muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Então aí eu vou deixar essa live salva, vai ficar no YouTube, e depois eu passo o link para o pessoal que não conseguiu acompanhar ao vivo, tá bom? Show de bola, Flávia, muito obrigado. Boa noite, Boa noite até mais. Até obrigada, tchau. tchau.